Rússia cumpre com a sua promessa e, de fato, realizando ataques cada vez mais significativos na Ucrânia, inclusive utilizando Odessa, talvez o principal porto do país, como referência. Munições cluster, bombas de fragmentação foram utilizadas e, inclusive, atingiram o conhecido como Castelo do Harry Potter. O que está rolando no país? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o convite que a Suíça fez para o Brasil ser um dos principais mediadores sobre um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e a recusa do Brasil, pelo menos momentânea. Se a Rússia não participar, nós também não participaremos. Brasil, então, indo na cola do Putin. Falar um pouquinho, pessoal, sobre a Argentina, que depois de uma série de recusas em relação à lei ônibus, que pregava ajuste fiscal e austeridade, aprova, pelo menos na Câmara, a chamada Lei de Bases. O que isso significa para o governo Milei e para a própria Argentina. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre Israel, que anuncia que, independente do cessar-fogo ou não, vai fazer a operação em Rafah, tão condenada pela comunidade internacional, e inclusive colocando que vai invadir o Líbano se a França e outros países não mediarem a situação com o Hezbollah. Inclusive colocando que os moradores devem armazenar alimentos e medicamentos porque a guerra está cada vez mais próxima. Finalizar falando um pouquinho também sobre o Irã, que acusa a ONU de duplo padrão, visto que não condena os abusos contra os direitos humanos cometidos nas universidades americanas. A pressão em cima do Biden está gigantesca. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira eventualmente contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix. Se não puder, galera, se não quiser, seu like e engajamento tá sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto bem importante aí pra gente comentar. Bom, como eu falei para vocês na nossa introdução, a gente teve uma notícia bem significativa relacionada ao aumento do ataque dos russos. Eu falei para vocês que isso ia acontecer e não precisava ser um grande analista ou gênio da geopolítica para saber. Por quê? Porque a Ucrânia ela conseguiu uma série de pacotes super relevantes dos Estados Unidos, o mais importante de todos, claro, de 60 bilhões. Mas também da Austrália, também da Espanha. O próprio Stoltenberg esteve em Kiev, falou ali com Zelensky e falou que vai pressionar os países europeus a mandarem mais munições, equipamentos, porque eles prometeram muito e enviaram poucas coisas. Então, além de ser um dos últimos momentos em que a Ucrânia parece estar um pouco mais enfraquecida, segundo o próprio Syrskyi, o comandante das Forças Armadas, o mês de abril, finalzinho, e comecinho do mês de maio devem ser meses de grandes avanços dos russos. É o momento em que, geograficamente falando, você teve o fim do inverno, começo da primavera, os campos ficando mais secos, permitindo o deslocamento de tanques, de blindados, de infantaria, e claro que está chegando o dia 9 de maio, conhecido como o dia da vitória para os soviéticos. O Putin adora fazer discursos, mostrar as conquistas militares que a Rússia obteve. No meio de uma guerra, claro que isso é muito mais significativo. Então os ataques eles vão acontecer mesmo. E a Rússia fez ataque agora em Odessa, que é uma região portuária, inclusive muito utilizado pelos ucranianos para fazer a exportação de grãos, a exportação de alimentos, para receber também, talvez não agora, né? Hoje a principal via de entrada de equipamentos, munições, são pelas ferrovias polonesas e que inclusive estão sendo atacadas pelos russos, é fato, tá? Mas é uma chegada ali, algum tipo de comunicação, algum tipo de rede material utilizada pelos ucranianos. Então, atacar Odessa é comprometer a economia e também o transporte dos ucranianos. Claro que assim, se geopoliticamente falando, uma atitude que parece inteligente, não louvável, tá? Inteligente por parte dos russos. Do ponto de vista humanitário, a gente teve, tá? Pelas informações preliminares, só no ataque que aconteceu, chamado Castelo do Harry Potter, que na verdade é uma academia de direito de Odessa, 4 mortes e 27 feridos. Fora que há suspeitas da utilização das chamadas munições cluster, também conhecida como as bombas de fragmentação. Você pega uma munição que, quando ela explode, ela libera várias outras munições pequenininhas e você, além de não ter muito controle aonde que esses explosivos vão de fato explodir, nem todas essas munições, esses explosivos pequenininhos, eles explodem antes de chegar no solo. E aí muitas vezes ficam vários explosivos, várias munições não detonadas, que acabam explodindo depois quando tem passagem de civis e coisa que vale. Então, se de fato foi utilizado pelos russos, é uma questão bastante preocupante relacionada aos direitos humanos. Zelensky, pessoal, que vê a Ucrânia constantemente perdendo territórios, está desesperada para a chegada da ajuda humanitária.
Aliás, da ajuda financeira, né? Outro ponto, pessoal, importante, está ligado à Suíça. Eu falei para vocês também, num passado recente, que a Suíça ela está organizando para o dia 15 e 16 de junho, inclusive ali nos arredores de Lucerna, uma cidade super importante da Suíça, uma cúpula pela paz, convidando todos os países e tentando se mostrar o mais neutro possível. A gente fala de mais de 100 convites que foram enviados. Você pega para Estados Unidos, para a União Europeia, os membros do G7, mas ao mesmo tempo para a Índia, para a China, para o Brasil, que supostamente são países que não são, talvez, totalmente convergentes com a Rússia, mas tem uma política, pelo menos, de não sanções, de relações econômicas. O Brasil, por exemplo, querendo ou não, hoje é o maior importador de diesel dos russos, tá? O Celso Amorim esteve na Rússia no passado recente, então o Brasil tem uma certa proximidade aí com o governo Putin, né? Diplomaticamente falando. E a Suíça, ela estendeu esse convite ao Brasil. O Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, estava numa agenda oficial na Suíça e houve esse convite. Poxa, Brasil, venha participar, venha ser um dos principais mediadores. E o Brasil, ele poderia aproveitar essa situação, por quê? Porque se a gente conseguisse desempenhar um bom papel numa reunião que fala sobre a cúpula de paz, sobre a possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia, talvez o principal conflito geopolítico dos últimos 2 anos, pô, isso colocaria o Brasil num pedestal importante como um diplomata internacional. E querendo ou não, isso é o que o Brasil mais quer, porque um dos principais anseios que o Brasil tem é a tal da reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU, sendo inclusive o Brasil um dos novos países a fazerem parte desse Conselho de Segurança. O Brasil quer, junto com o G4 ONU, junto com a Índia, junto com a Alemanha, junto com o Japão, e até outros países, como a Indonésia, como o México, como a África do Sul, fazer parte desse novo Conselho de Segurança, que eu particularmente acho que não vai rolar, tá? Mas enfim, isso é papo para um outro vídeo. Só que mesmo assim o Brasil anunciou que ele não vai participar da cúpula. Pelo menos não participará se a Rússia não participar. Professor, estamos indo atrás da Rússia. Calma, né? Por que isso acontece? O Brasil fala que não tem sentido fazer uma cúpula de paz se a Ucrânia não participa ou se a Rússia não participa. E mesmo com a Suíça fazendo o convite oficial à Rússia, a Rússia aparentemente não participará por alguns motivos. Primeiro, essa cúpula só está acontecendo porque houve uma pressão da Ucrânia para que ela acontecesse. Então, muito possivelmente, pelo menos segundo a Maria Zakharova, a chancelaria russa, a proposta que vai ser discutida é a fórmula de paz do Zelensky, que pede para que a Ucrânia tenha a possibilidade de entrar na União Europeia, entrar para a OTAN, e que, inclusive, todos os territórios que foram invadidos, ocupados, anexados, enfim, pela Rússia, até 2014, ou seja, incluindo a Crimeia, né, ou seja, depois de 2014, têm que ser devolvidos integralmente para a Ucrânia. E a Rússia alega que já fez ali plebiscitos, referendos, consultas populares e que são territórios que hoje pertencem ao território da Rússia. Então, primeiro, não queremos discutir a fórmula de paz do Zelensky. Outro ponto, a Rússia alega que a Suíça, apesar de ser conhecido internacionalmente como o país mais neutro do mundo, vide a sua neutralidade, em grandes momentos da Europa, como as guerras mundiais, enfim, a Suíça nem faz parte da União Europeia, né, por exemplo, a Suíça perdeu seu status de neutralidade quando passou a fornecer ajuda para os ucranianos. Outro ponto importante, a Rússia considera que essa cúpula é uma propaganda democrata. Em que sentido, professor? Esse ano nós temos eleições nos Estados Unidos. E essas eleições, elas vão opor quase que 2 pensamentos diferentes sobre a Ucrânia. Um pensamento que é o pensamento mais trumpista, que fala America First, a Ucrânia não será a nossa prioridade geopolítica, e outro que é o pensamento mais democrata. E convenhamos que o Biden, por exemplo, ele destinou, investiu, sabe-se lá como você quer chamar, muitos recursos para os ucranianos. Então, você despender tantos recursos sem conseguir ter uma contraofensiva vantajosa e com a Rússia dominando uma série de territórios, não parece uma coisa muito inteligente, o que pode, inclusive, minar a própria popularidade. Cara, imagina o Trump falando no discurso, Biden, beleza, você gastou aí seus centenas de bilhões de dólares na Ucrânia. Qual foi o resultado que você conseguiu? Centenas de bilhares de dólares que foram impressos aqui, né, dentro dos Estados Unidos, gerando inflação, gerando déficit público, aumentando o teto da nossa dívida, para na prática você não ter resultado nenhum, ou pouquíssimo efetivo na Ucrânia. Então o Biden, se ele conseguir fazer uma cúpula de paz que aproxime Rússia e Ucrânia, ele vai conseguir um resultado um pouco mais satisfatório, pelo menos frente ali ao seu eleitorado. Então, o Putin, a Maria Zakharova, consideram que é uma propaganda democrata essa cúpula, e não participarão. Como o Brasil fala que a Rússia não vai participar, é uma reunião sem sentido e também não participaremos. Brasil manda bem, pessoal, nessa postura geopolítica? Deixa aí nos comentários.
Outra questão importante está ligado à aprovação da chamada Lei de Bases de Javier Milei, em contraposição à Lei Ônibus e aos decretaços do Milei que foram rejeitados. A gente não pode esquecer que o Milei ele foi eleito com uma proposta muito liberal, mas também com um combate à casta de políticos, à corrupção, aos altos gastos públicos, né, a tudo que representa aí a casta política da Argentina. E quando ele foi eleito, ele teve um discurso bem radical em relação a isso, fazendo críticas, falando que o Congresso era todo mundo corrupto, ia fazer discurso, voltava a sua bancada para o povo e não exatamente para o Congresso. Então ele queria falar assim, olha, sou eu contra eles. Só que isso numa democracia é um pouco complicado. Cara, querendo ou não, no Brasil, por exemplo, a gente tem um ministério que talvez seja dos mais importantes, que é o Ministério da Casa Civil, que uma das principais funções é justamente fazer essa conexão entre poder executivo e poder legislativo. Ah, professor, mas o poder legislativo está cheio de corruptos que foram eleitos tanto quanto o Javier Milei, entende? Então não, não é desculpa isso. Ah, professor, mas que chato, democracia é muito chata. Sim, é chata. Pior com democracia, aliás, ruim com democracia, pior sem ela, tá? Por quê? Porque se o Milei fosse eleito como ditador da Argentina, ele poderia colocar todas as suas propostas para jogo. Mas os congressistas, os parlamentares, eles foram tão eleitos quanto o Milei, e cada um para suas respectivas funções. E o Milei meio que está aprendendo isso. Ele aprendeu, por exemplo, que ele fazer discursos tão radicais contra o Brasil, contra a China, não levou muita pena, está querendo se aproximar dos dois. Cara, querendo ou não, China e Brasil, por mais que ele discorde politicamente dos dois países, são os dois maiores parceiros comerciais, que mais injetam dólares no país. Ele fala em dolarização da economia de uma economia que não tem dólar. Sem parceria da China e do Brasil, pô, praticamente impossível, entende? Ao mesmo tempo, ele percebe que ele não vai conseguir aprovar lei nenhuma se ele não conseguir agradar a parte do parlamento, pelo menos. Então ele foi lá, fez algumas mudanças na lei ônibus, que falava sobre 600 temas, agora fala sobre menos de 300, algumas mudanças sensíveis. E mesmo na sua mini reforma trabalhista que foi aprovada, ele tirou alguns pontos muito polêmicos, como, por exemplo, mexer com a questão dos sindicatos. Mexer com questão trabalhista em uma Argentina que ainda tem o pensamento trabalhista, o pensamento peronista muito forte, é polêmico, hein, galera? É polêmico. E mesmo assim ele conseguiu aprovar algumas legislações. Dessa nova lei de bases, ele mudou, por exemplo, o executivo agora tem mais poder para fazer algumas privatizações. Convenhamos, pessoal, não todas as empresas, algumas ficaram de fora. O período de experiência para novos funcionários passa a ser de 6 meses, que é uma proposta de flexibilização. Dá mais poder para os empregados poderem demitir funcionários antes dele ser de fato contratado, né, e não ter que pagar os direitos trabalhistas. O fim da multa para empresários que contratam sem registros, a redução dos impostos de maneira geral, principalmente em bens pessoais, mais o aumento dos impostos nas províncias. Olha que atitude, galera, politicamente inteligente do Milei. Grande parte das críticas estavam no governadores. Meu Deus, já estou em crise, se vai reduzir os impostos, como que eu vou fazer aqui serviços públicos e tal? O que ele fez? Vamos reduzir os impostos federais e aumentar o imposto nas províncias. Isso vai fazer com que os deputados de cada uma das províncias e além dos governadores também passem a apoiar muito mais os meus projetos, entende? E, cara, professor, mas não é o ideal. Democracia não é o ideal, né? Para você que é mais liberal, se você é de esquerda, galera, você pensa, pô, o Congresso está pelo menos salvando algumas medidas. Se você é mais liberal, não é o ideal. Cara, não é o ideal, mas a democracia é você conciliar a conciliação de interesses, né? O Milei, ele vem obtendo resultados que são bons do ponto de vista econômico, no sentido de austeridade. Então, reduziu os juros, está conseguindo reduzir a inflação, teve pelo 3º mês consecutivo superávit, mas, ao mesmo tempo, exigindo muito parte pesada, assim, socialmente falando. Por exemplo, a gente teve manifestações gigantescas nas universidades que alegam, galera, que não tem a infraestrutura básica, porque o Milei cortou um monte de benefícios das universidades. Então não consegue pagar professores, não consegue manter infraestrutura. Tem mídia que fala em quase 1 milhão de manifestantes. O governo falou em 150 mil. Independente, foram manifestações gigantes de universitários contra o chamado Plano Motosserra do Milei. A gente teve, por exemplo, uma queda do consumo na Argentina, a carne, por exemplo, aumentando muito o preço, assim como energia, assim como combustível. É o que o Milei fala, é um remédio amargo, mas necessário. Se a população vai ter paciência para aguardar esses meses até os benefícios sociais começarem a acompanhar a recuperação econômica, juro que eu não sei, mas são cenas dos próximos capítulos. Pelo menos o Milei parece que aprendeu um pouco mais que esse radicalismo enquanto presidente, sendo que ele não é um ditador, ele é só, entre aspas, um presidente, talvez não dê muito certo. Negociação, tanto geopolítica como com os políticos, parece estar ficando
um pouco mais eficiente. Lembrando que essa proposta foi aprovada pela Câmara, mas ainda falta passar pelo Senado, hein? Importante. Ao mesmo tempo, a gente teve o Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, que inclusive pode ser condenado pelo TPI, falamos sobre isso, colocando ali que a operação em Rafah vai acontecer com ou sem cessar-fogo. Por que ele falou sobre isso? Porque está negociando agora, o Hamas mandou representantes ali para o Egito para negociar junto ao Egito e junto ao Qatar, uma proposta de cessar-fogo de Israel, que pedia a paralisação das animosidades durante 40 dias, em troca da libertação de alguns reféns. Professor, esse acordo vai sair? Está com dificuldade principalmente por conta da questão do que é um cessar-fogo. Enquanto Israel fala que é um cessar-fogo provisório, mas que eles não vão acabar com o objetivo deles, que é a eliminação do Hamas, é o objetivo acabar com a guerra eliminando o Hamas fala que um cessar-fogo ele pode ser provisório, desde que ele também se caminhe para um cessar-fogo definitivo, sem eliminação do Hamas. Ou seja, como se fosse uma etapa progressiva. Israel garante que não, isso não vai acontecer. O objetivo de Israel é a eliminação do Hamas. Além disso, ou seja, dessa proposta não acontecendo em Rafah, que é uma região que tinha, antes do conflito, 250 mil pessoas, hoje tem próximo de 1,5 milhão, é um grande campo de refugiados, mas ainda restam 4 batalhões do Hamas, mas é uma população que está enclausurada pelo corredor formado por Israel, no meio de Gaza, por estar cercado pelo Egito, por Israel, pelo Mar Mediterrâneo. Se uma ofensiva acontecer em Rafah, a própria Kamala Harris falou, não tem por onde os palestinos saírem. Vai ser praticamente vamos colocar um atentado, um ataque contra os palestinos, tá? Então, altamente condenado pela comunidade internacional. Só que Israel também demonstrou preocupações, inclusive colocando para sua população, tá? População do norte de Israel, armazenem medicamentos e armazenem alimentos, porque uma guerra está próxima de acontecer. Israel Katz, que é o chanceler, ministro das Relações Exteriores de Israel, se reuniu com o chanceler da França, alegando que a situação com o Líbano está muito perigosa. Ao mesmo tempo que o Hezbollah, ele cede inclusive espaços para o Hamas atacar foguetes no território do Líbano, o próprio Hezbollah faz ataques contra Israel. E Israel não fica atrás, fazendo ataques contra posições militares do Hezbollah e pegando também área de civis, tá? A gente teve morte aí dos dois lados. Israel fala que eles não têm nada diretamente contra o Líbano, pelo menos não a ponto de uma guerra, mas que ele tem muito contra o Hezbollah, que é uma milícia xiita, aliada dos iranianos, faz parte do eixo da resistência, que atua no sul do país. Nasceu ali no finalzinho da década de 70, começo da década de 80, no contexto de guerra civil do Líbano, ou como Israel chama, Operação Paz na Galileia. E ali você tem, cara, uma região assim, extremamente tensa, de disputas de áreas de fronteira, fazenda Shiba, enfim, entre os libaneses e os israelenses. Pois bem, pessoal, segundo Israel Katz, tá? Como o Hezbollah, ele quer a destruição do Estado de Israel e o Líbano passa um certo pano para o Hezbollah, que hoje não é só uma milícia, um grupo armado, é inclusive um partido político, um grupo político no Líbano, Israel vai fazer uma ofensiva no Líbano, criando uma espécie de zona tampão, uma área que não vai ter a presença militar do Líbano e vai ser uma área ocupada por Israel para prevenir de futuros ataques contra o Estado israelense. Inclusive, o próprio Israel Katz falou, a gente não vai repetir o mesmo erro do dia 6 de outubro. O dia 6 de outubro é um dia anterior ao dia 7 de outubro, que é quando o Hamas fez ali a sua ofensiva, o seu ataque terror, né, no território de Israel. Eles não vão repetir o erro e vão invadir o sul do Líbano. O chanceler francês, demonstrando preocupação, falou que está cogitando marcar inclusive uma reunião na ONU para conseguir mediar a situação entre Líbano, Hezbollah, Israel e toda a comunidade internacional. Inclusive, o próprio New York Times coloca em um artigo de opinião que vai ser necessário uma diplomacia pesada dos americanos para conseguir convencer uma ofensiva de Israel a não ser feita no Líbano. Segundo palavras de Israel, armazene alimentos, armazene medicamentos, uma guerra entre Hezbollah e Israel, entre Líbano e Israel, está cada vez mais próxima. E para finalizar, pessoal, a gente teve hoje críticas bem enfáticas da ONU, inclusive, do Antônio Guterres, a postura que vem se estabelecendo em relação às manifestações nas universidades. A gente tem, né, uma série de universidades, na casa de dezenas de universidades americanas, que estão protestando contra Israel. Na verdade, não exatamente contra Israel, mas contra as universidades que financiam projetos bélicos americanos, sendo que os Estados Unidos repassou 25 bilhões de dólares para Israel em equipamentos,
e também criticando a postura em relação a algumas empresas que são parceiras de Israel, pedindo um boicote ao Estado israelense. Só que, claro, né, pessoal, aí começa a entrar numa certa dicotomia, por quê? Porque, ao mesmo tempo, aparentemente, se for só isso, cara, de verdade, tá? Protesto, liberdade de expressão, pedido de boicote, cara, faz parte do jogo geopolítico, do jogo de protesto, estamos numa democracia, tá? A questão é que, em alguns casos, isso vem escalando para um caráter antissemita. Os protestos não acontecem somente contra o Estado de Israel, acontecem muito contra os judeus. Inclusive casos de professores, alunos, tal, que não podem entrar na universidade simplesmente por serem quem eles são. Isso aí já passa para um outro nível, né? Que a gente sabe ali que você impedir alguém de fazer algo pelo seu credo, sua cor de pele e tal, enfim, né? Não posso falar aqui no YouTube essas palavras, mas você sabe o que isso significa, tá? Então, o debate hoje que se coloca é até que ponto os americanos podem deixar essa liberdade de expressão ou essa liberdade de expressão já está se confundindo com crime de ódio contra um grupo étnico, tá? É um debate que se coloca. Pois é, pessoal, dentro disso, a gente teve, por exemplo, o Irã criticando a ONU, falando que a ONU vê que está acontecendo uma censura nos Estados Unidos e não condena colocando como se fosse um abuso contra os direitos humanos. Já o Irã, quando faz alguma coisa, já é altamente condenado pela comunidade internacional, colocando um duplo padrão desses organismos internacionais. Os Estados Unidos, até o momento, os dados eles são um pouco imprecisos, tá? Mas a gente fala de 700 até 900 presos nessas manifestações nas universidades americanas. E aí, galera, isso é cercear a liberdade de expressão? A gente teve, por exemplo, alguns estudantes invadindo a Universidade de Colômbia e falando que eles vão acabar o que 1968 não terminou. Em 68, a gente teve manifestações em várias universidades que foram crescendo cada vez mais, pedindo o fim da Guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Então, são situações mais ou menos ali, vamos colocar, similares. O Antônio Guterres, que é a principal liderança da ONU, ele se pronunciou sobre o assunto e falou que realmente tem que ver essa dicotomia entre liberdade de expressão e discurso de ódio, mas que ele quer ressaltar que Israel precisa ser investigado, colocando que, por exemplo, houve denúncias em relação ao uso de valas comuns e que foram exumados mais de 390 corpos, inclusive na região próxima ali do hospital do Centro Médico de Nasser. Então, Israel aparentemente tem culpa no cartório e merece maiores investigações. Inclusive, a Rússia também criticou a hipocrisia americana, porque Israel, ou Benjamin Netanyahu, ou alguns dos seus principais aliados, como Galan, estão prestes a ser condenados pelo TPI, pelo Tribunal Penal Internacional. E os americanos estão pressionando para que essa condenação não aconteça. O que a Rússia falou? Tá vendo? Por mais que Israel nem Estados Unidos façam parte, na época que o Putin era para ser investigado, os americanos falaram, não, tem que investigar, tem que condenar, tal. Agora que as investigações são contra Israel, os americanos se posicionam contra. Pura hipocrisia americana. Inclusive o Irã também, hein, colocando esses duplos padrões. Lembrando que o Irã também não é um país, vou colocar, muito bom para falar de direitos humanos. E aí, pessoal, você concorda? Os americanos, eles estão cerceando a liberdade de expressão ou estão apenas combatendo o discurso de ódio? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.